Boa noite, a paz do Senhor a todos amados irmãos. Nesta noite, iniciando o nosso culto, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, de modo geral, discursos que se utilizam de histórias como exemplos e figuras de linguagens são mais facilmente memorizados e compreendidos. Isto é uma verdade. Às vezes eu assisto alguma palestra, alguma pregação. Quando no meio da palestra é contada alguma história, a gente nunca esquece, é interessante, né? E Jesus usava esta forma com as parábolas. E as parábolas de Jesus são uma das principais ferramentas utilizadas por Jesus para comunicar os ensinamentos referente ao reino de Deus. Jesus utiliza por intermédio das parábolas e exemplos do cotidiano do povo de forma que pudesse ter melhor compreensão. Então eu pensei, vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida. Esta parábola é a expressão do gracioso amor de Deus para com todos nós. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 5, que diz assim: Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros. Aleluia, glória a Deus. Nesta parábola, Jesus deixa claro que Deus se importa com toda a humanidade, pois sentiu falta de uma ovelha, ou melhor, sente falta de uma ovelha. Jesus, ele é o nosso bom pastor e não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Quando uma ovelha se afasta, o que Jesus mais deseja é que esta volte para o caminho seguro. Como podemos ver perfeitamente lá no Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que salmo lindo, né, meus irmãos? Eu amo esse salmo, lindo, lindo, lindo. Fala profundamente aos nossos corações, é uma definição clara do amor de Deus para conosco, para com seus filhos, para com todos. O bom pastor, ao perceber que uma de suas ovelhas se desviou do caminho, não se conforma. Na parábola da ovelha perdida, não se menciona o motivo pelo qual a ovelha se afastou, apenas que o pastor arriscou sua vida no deserto e entre as montanhas para encontrá-la. Glória a Deus, coisa linda.
Assim, Jesus, o nosso bom pastor, cuida de nós. Dessa forma, não desiste de nós. E quando é preciso, Ele deixa as que estão seguras em seu aprisco, por amor àquela desgarrada, e vai buscar, demonstrando quanto Deus nos ama. Jesus nos ensina no exemplo da ovelha perdida que Ele se importa com todos nós perfeitamente, de forma individual e também de forma coletiva, mostrando que todos somos igualmente amados e importantes, sem acepção de pessoas. No entanto, em alguns momentos há uma necessidade de maior atenção para com aqueles que ainda não desfrutam de um relacionamento com o Senhor, um relacionamento real, aqueles que estão afastados do rebanho do Senhor. E Jesus, Ele busca, Ele quer encontrar, Ele quer abraçar a todos, colocar no seu aprisco. Aleluia, glória a Deus. Certa vez eu ouvi uma história que disseram ser verídica. É de um pastor de ovelhas, um ser humano, né? Que cuida de ovelhas. E ele falava: esta minha ovelha é muito amada, muito mesmo, mas ela tem uma personalidade difícil e às vezes rebelde, muitas vezes fugiu do rebanho e se afastou de mim, ficando em perigo de ser levada por um predador maior que ela. Muitas vezes eu fui obrigado a deixar o rebanho para ir atrás desta única ovelha, porque ela me é muito amada e eu não quero perdê-la. Toda vez que deixo o rebanho sozinho, deixo porque amo esta aqui e não quero perdê-la de maneira alguma. Hoje, quando ela fugiu de novo, tive que quebrar a patinha dela, porque assim ela terá que ficar no meu colo até se recuperar totalmente. E dessa maneira eu cuidarei dela com todo carinho, a alimentarei, a farei dormir em meus braços e através deste amor ela será fiel a mim e não sairá mais do meu aprisco. Linda história, né, meus irmãos? Um pastor de ovelhas que ama tanto a sua ovelhinha que ao ponto de largar as outras, quebrar a patinha para poder cuidar dela, para que ela não se perca, para que ela não morra. Imagine o nosso Deus, infinito amor que Ele tem para conosco. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então esta é a palavra que eu quero deixar, nesta palavra introdutória, para todos. Ficou um pouquinho longa, mas assim aprove ao Senhor. Estaremos louvando e logo após estaremos ouvindo a ministração final com o pastor Paulo de Tarso, em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro
conosco nesta noite, Pai. Usa o teu servo, o pastor Paulo de Tarso, Senhor. Que seja uma noite de libertação, de cura, de salvação, de testemunhos para a honra, glória, louvor do teu nome. Amados irmãos, boa noite. Enquanto eu me preparava para falar algo do Senhor aos amados, o Espírito Santo de Deus, que não me deixa mentir, trouxe à minha mente e ao meu coração uma palavra que conciliasse incredulidade versus credulidade, ou mais popularmente falando, falta de fé versus fé. Assim, encontrei uma maneira de dar continuidade ao capítulo 6 do livro de João. Aleluia. O capítulo 7, que diz sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Eu já abordei no capítulo anterior sobre os questionamentos, não é a incredulidade dos discípulos, mas o questionamento que fizeram, e mesmo andando com Jesus, falando com Jesus, vendo os milagres e poder que Jesus exercia, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, como ele próprio disse, eles ainda duvidavam de muitos pontos e precisariam ainda ser muito trabalhados, não só enquanto Jesus estava com eles, mas até depois de sua morte e ressurreição. Analisando os dois lados de Jesus, o lado da sua família e o lado de seus discípulos, que sempre estiveram com ele, como eu falei, foram apenas 3 anos de um ministério profícuo, produtivo, como nenhum outro ministério fora exercido na face da terra, nem com o advento do cristianismo. Muitos teólogos investiram a maior parte de suas vidas e escreveram livros, tratados, diversos volumes que revolucionaram a síntese doutrinária de Deus e suas doutrinas, que por final geraram outras, das mais complexas às mais simples. Contudo, nesse bojo, assim como uma rede enorme de pesca que puxa peixes grandes e valiosos, puxou também apetrechos doutrinários, que por si puxou heresias que ainda persistem, apesar de fortemente combatidas. Elas estão aí para mostrar sua cara para os descuidados da palavra. Pois bem, queridos, quando falei dos discípulos de Jesus, dos 12, inclusive Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, todos eles experimentaram o poder da palavra de Deus falada e pela fé das pessoas criam no poder libertador de Jesus. Através de sua fama, eram imediatamente curados na frente de todos. Amém. O que os deixara maravilhados. Eles voltaram desse momento em que Jesus os comissionou para ir pregar o Evangelho em toda a Judéia e Galiléia. Por um curto período de tempo, eles experimentaram esse poder que o Espírito Santo de Deus lhes fora transferido através do Mestre, e ficaram maravilhados, porque viram que não só o Mestre operava sinais, prodígios e maravilhas, mas eles também, pelo poder da palavra falada, e sempre no nome de Jesus. Quanto aos incrédulos, que é o título do tema que escolhi para hoje, fala de todos que não possuem a mesma fé. Incrédulo é aquele que não crê. Sabem que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva e até ressuscita mortos, sendo que tais fatos acontecem até hoje. Não parou somente na história de Jesus. Isso acontece em passado ainda mais de 2000 anos. E principalmente
quando ele estava encarnado no meio de nós. E esses incrédulos eram pessoas da sua família, seus irmãos, pode-se dizer irmão de sangue. Todavia, os mais próximos dele, com exceção da sua mãe, Maria, ou seja, seus irmãos de sangue, que alguns estudiosos chamariam de meio-irmãos, não creram nele, porque simplesmente não quiseram abrir seus olhos, corações e mentes para crerem ser ele o Filho de Deus, o enviado, o Messias, tanto falado pelos antigos profetas do Velho Testamento. Vamos ler alguns versículos desta parte do livro de João, para não ficar somente nas minhas palavras. Então vamos lá em João, capítulo 7, abram suas Bíblias, versículo 3. Está escrito assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Mateus 12:46 diz também, em referência a esse versículo, e falando ele então à multidão, eis que estavam fora sua mãe, e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Retornando agora no versículo 4 do capítulo 7, os irmãos continuaram a falar-lhe, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, voltando aqui à nossa análise, se realmente isso tudo é verdade, se tudo isso que dizem a seu respeito é verdade, então em vez de ficar aqui no nosso meio, vai para o mundo, vai pregar, vai fazer as suas maravilhas que são contadas acerca de ti. E o versículo 5 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Nós temos uma referência aqui em Marcos 3,31 que diz: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamá-lo. Em Atos 1,14 já começa a ocorrer uma mudança. Após a ascensão de Jesus, depois que ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos, 40 dias aqui na terra, fazendo ainda milagres, operando milagres, curas e dando ainda ensinamentos aos seus discípulos. Diz aqui: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui em Atos 1,14 nós já notamos que houve já uma mudança de comportamento, porque quando viram que aquele que disse ser o Messias, o que seria enviado para trazer as boas novas, o que libertaria Israel, ele mesmo dizendo que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, depois que todas essas coisas aconteceram, eles creram que verdadeiramente Jesus Cristo, Filho de Deus, que usou Maria para concebê-lo, era de fato o Messias prometido. Em Atos 2, 1 e 46, diz aqui no versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então precisou Jesus morrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que eles se certificassem que aquele era o Filho de Deus. Então houve uma mudança geral, e muitos que não criam passaram a crer. Lucas 23, 49 e 55
diz o seguinte: todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo as coisas. 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram-no também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e estendendo-se e retirando-se, começou a razoar consigo mesmo sobre aquele caso. Você vê que Pedro, mesmo ouvindo de Jesus que ele ressuscitaria no terceiro dia, depois de morto, quis tirar à prova tais palavras. Quantos de nós, irmãos, a todo momento, nós não nos comportamos como incrédulos? E Pedro foi um dos primeiros discípulos que Jesus escolhera. O capítulo 7 de João, versículo 6, diz ainda: depois da atitude dos irmãos, Jesus lhes disse: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Portanto, para concluir, Jesus sempre saberá o momento certo de agir, sempre. Mas eu pergunto agora, e você? Acha que não viveu bastante para arrepender-se de seus pecados? Confessar Jesus com sua vida e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Ainda hoje? Ou vai esperar ficar velho, cansado, sem forças, para só aí aceitá-lo? Causando cuidado, você nem mesmo tem certeza se acordará amanhã. Então, meus queridos irmãos, meus queridos, eu quero dizer que o momento é agora. Levante, tome uma posição, aceita Jesus como seu único Salvador, se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus, que a palavra de Deus diz que aquele que me confessar diante dos homens e diante dos anjos, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então, guarde esta palavra no seu coração e que Jesus o abençoe. Amém. Amém, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, encerrando esse culto, Jesus, vem estar orando, Pai, por cada pedido de oração, Senhor, que está nesta lista de oração, Pai. Oh Deus, cada família aqui representada, vem estar visitando, abençoando, oh Deus, visitando os enfermos, Pai. Oh Deus, que haja cura, Senhor. Oh Pai amado, que haja salvação, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe. E faça brilhar seu rosto sobre ti. Que conceda sua graça. E te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.